Sérgio Amadeu, o professor Sérgio Amadeu, muito bem-vindo, que vai aqui fazer a nossa análise aqui também, mas só deixa eu passar rapidinho no superchat, e aí já passo a palavra para o Sérgio, e continuamos na análise aqui desse primeiro turno da eleição. O Eduardo Randel diz, um dos fatores para o êxito da direita é que o PGR ainda não ofereceu a denúncia do Bolsonaro e seus asseclas, até quando vamos esperar? Favoreceu e já está dizendo, né, que vai ser só depois do segundo turno. Isso, com certeza, né, gente? E o Rogério de Camargo Santos disse, se cada eleitor do Boulos conseguir um eleitor, ele ganha 3,5 milhões de votos. Olha, né? Essa conta sempre... Teve uma vez que eu entrei numa reunião, o Serginho estava junto, numa campanha que a gente foi fazer, e o cara pegou a pesquisa e falou, olha, para virar a eleição, eu tenho uma grande ideia. De todo mundo, puta, meu, tá precisando dessa ideia, né, cara, essa grande ideia. É só cada eleitor virar mais 2 votos. Aí a gente passa para o segundo turno. Ficou todo mundo se olhando, velho. O cara era considerado um gênio do marketing. Um gênio do marketing. Tinha feito campanhas de televisão geniais. Tinha sido contratado para salvar a campanha. E falou isso, né, Serginho? Aí é que tá, né? Solução mágica, a gente tem várias, né? Mas... eu acho que me surpreendeu uma coisa em São Paulo. Eu só queria falar sobre a soma dos votos dos 2 candidatos bolsonaristas. Ela quase chega a 60%. Então, isso é curioso, porque o bolsonarismo não tem 60% em São Paulo. Uma parte dos votos do Nunes, talvez uma parte pequena, mas uma parte grande dos votos do Marçal, eu acho que era de eleitores do Lula. Então, isso precisa ser levado em consideração, principalmente os tratos mais pauperizados, trabalhadores precarizados. Eu acho que a gente não dialogou direito, a campanha... o Boulos foi se adequando, foi melhorando na fase final de campanha, mas eu acho que precisa investigar isso com pesquisa, com mais profundidade. Eu acho que dá para avançar. Não vai ser fácil ganhar, mas dá para ganhar, né? E claro, não é com mágica, mas a gente precisa ver os extratos, né? Me surpreendeu muito a votação na Zona Leste e nos grotões do sul também do Marçal. Mostra que ele entrou nos segmentos mais pauperizados, meu. Isso Serginho, a sua tese aí é perfeita. Eu acho que ele ganhou muito voto de eleitor do Lula. Ou a molecada que votou pela primeira vez deve ter levado muito voto de quem no passado votou no Lula. Levou, e a gente... O Lula, ele precisa ir para esses bairros, ele precisa ganhar essa moçada. A gente teve uma renovação na bancada de vereadores do PT. Eu só queria fazer um comentário. Os 2 vereadores que votaram contra essa ideia de fazer o PT cada vez ir mais para centro-direita, que votaram a favor do Nunes durante esses 2 últimos anos na Câmara, a própria bancada do PT fez isso, mas teve 2 vereadores que eram suplentes, que tinham assumido como suplentes, que se elegeram muito bem. Uma foi a mais votada, a Luna Zaratini, e o segundo foi o presidente do Sindicato dos Químicos, o Hélio. O Hélio foi eleito com uma votação, os 2 não tinham sido eleitos da outra vez, assumiram como suplantes, e é uma resposta do eleitorado mais petista a essa endireitização. Isso precisa ficar claro, eles foram muito bem, eles se mantiveram com o PT raiz, vamos dizer assim, na conduta da Câmara de São Paulo. E eu só, assim, falando em geral... Da Luna? Da Luna foi sensacional. Eu imaginava que ela seria uma das mais votadas, mas não esperava 100 mil votos. Agora, o do Hélio, eu tomei um susto quando eu vi. Rapaz, ele foi um dos mais votados, acho que o 3º mais votado do PT. 3º mais votado, e ele tem uma base, ele é um candidato da base, ele é um candidato, apesar de ser dos trabalhadores químicos, ele é um candidato que trabalha muito a periferia, principalmente não só, mas a Zona Leste.
ele 40 teve... mil votos, viu, Serginho? 40.753 teve o Hélio. Belíssimo. Então, porque foram as pessoas que fizeram, quando assumiram a Câmara, tanto ele quanto assumiram praticamente quase no mesmo período, e fizeram um trabalho de base, cara, um trabalho na periferia. É que dessa vez a Luna teve voto de classe média. Teve uma votação espantosa na classe média. Por quê? Porque ela fez um trabalho digno, um trabalho de esquerda, um trabalho bem feito, e o Hélio também. Estão de parabéns, mostra que eles foram para a base, foram para a organização, estão no caso dela, da Luna, está organizando a juventude, e mostra essa história, vocês vão ficar isolados, o povo não entende a política de vocês, tem que ser pragmático, tem que apoiar o Nunes nada, o Nunes é um cara do centrão que agora vai cada vez mais para o bolsonarismo, e eu queria fazer um comentário nacional. Eu acho essa eleição foi bastante ruim, né? Os resultados nacionais não são bons. Não sei... mesmo o lugar que a gente está em segundo turno, nós estamos em Natal aqui e tal, uma situação muito, muito difícil. Em Porto Alegre, a gente assumiu a linha do Paz e Amor numa cidade que foi destruída, né, gente? E a gente tá num segundo turno também bastante difícil, né? Agora, eu acho que a gente precisa rever essa linha, viu? Eu analisava... eu falei sobre isso também, Sérgio. Conversa que a gente teve com o Zé Dirceu, lembra que o Zé Dirceu falou? O PT vai crescer em prefeitos, mas não vai ser nada muito significativo. Talvez ganhe 1, 2 capitais, vai crescer um pouco para prefeito. Ele estimava 250, o PT fez 251. 251? Então ele aumentou, cravou, hein? Cravou. Aumentou em 60, 70 prefeituras. Cresceu, cara. E vereadores, que ele falou que era a chave. Vereador, o PT passou de 2.000, como é que é, 2.600 para 3.200, 3.150. Vazenha tem o número Ele certinho. falou, vereadores é que significa número, a proporção dos votos que você teve nas cidades. 2.668 para 3.118. Sendo que alguns desses vereadores são em capitais. Eu precisaria até olhar, mas eu acho que o PT cresce em vereadores nas capitais. Porque, veja, nessa eleição, está indo no segundo turno em algumas cidades importantes. Né? Aqui em São Paulo está indo para o segundo turno. Vamos dizer, o PT está com bolos, elegeu a maior bancada. A maior bancada é do PT. No Rio de Janeiro ganhou com o Paz. Em Porto Alegre foi para o segundo turno sozinho. Em Fortaleza foi para o segundo turno. Em Teresina perdeu por pouco. Tinha sido perdido por muito. Nunca ganhou em Teresina. Eu vejo assim que teve um avanço que não significou em conquistas consideráveis, né? Mas é um avanço paulatino, né? Perto do que a gente estava 2 a 4 anos, os resultados são melhores. Mas Rovai, eu acho que tem esse avanço numérico, mas você vê, nós estamos com menos vereador que o PSB, pô. A gente está com uma situação... Bom, enfim, o que me chamou a atenção é que a gente, na Grande São Paulo, por exemplo, né, nós estamos indo no segundo turno aqui em Mauá, me parece, em Diadema, né? E os dois dá para ganhar, mas numa situação bastante complicada. Ficamos fora de São Bernardo. Guarulhos, a gente fez uma lambança, né? Porque o candidato histórico do PT deveria ser o Eloy Pietá e não é. Só que o Eloy foi para o segundo turno. Né? E é um cara alinhado, mais para o lado de cá, por mais que ele esteja no Solidariedade. Mas é assim, né? Eu acho que a gente não foi bem. É um petista no Solidariedade, né? Quem? Vamos combinar. O Eloy é um petista no Solidariedade. Sem dúvida. O Eloy é um cara seríssimo. Eu acho um dos caras mais assim lutadores do PT, mais coerentes. Eu acho que teve uma luta interna lá, não entendi direito, né? Não acompanho ali, mas
E ele tá certo, né? Olha aí, ó. Número de prefeitos eleitos no primeiro turno. Vamos ver aqui, o comparativo 2016, 2020 e 2024, né? Do Sei. PT, tá aí, 200 e pouco, né? Não dá para ver. Voltou a 2016. Exato. Você vê que teve uma Caiu queda, em 2020. Você vê em 2020, com tudo, o Lula já solto, o PT cai. E se o PT vai de 2020 e ganha a eleição em 2022. É dizer, essa relação, provavelmente lá em 2020, quem fez a análise falou: olha, a situação é trágica, porque perdeu o número de prefeitos naquela eleição, agora recuperou. Eu acho que, e tem mais um fenômeno, recuperou votos sem ganhar em muitos lugares. Recuperou votos sem ganhar. Teresina é uma cidade que eu destaco. Fortaleza roubou um quadro do PDT, se fortalece. Eu acho que o Leitão vai ganhar do André Fernandes na eleição agora no pau a pau. Eu acho que ele tem tudo para ganhar. É um quadro perto do. Pode ganhar. Como disse o Serginho, né, Serginho? O rei do Brasil hoje é o Kassab, né? Kassab. 888 prefeituras. Podemos dizer, Gilberto Kassab e o seu PSD, que é o PSD histórico, aquele que fica no meio do... ficava entre a UDN e o... né? E o PTB. Historicamente, é o Kassab, que faz negócio por todo lado. Está lá o rei do Brasil. 888 prefeituras, Serginho. Agora, Azenha, deixa eu te comentar uma coisa sobre vereadores em geral. Prefeitos também, mas vereador, eu queria dizer o seguinte. Eu estava olhando a quantidade de candidatos dos partidos da direita, inclusive do Centrão, esses 20 partidos que existem. Esses partidos, eles têm tanto candidato que não deixa espaço para a esquerda crescer com o voto um pouco, que poderia ganhar um cara, mas, por exemplo, me chama muita atenção, tem um boteco perto de onde eu moro, que o carinha deve ter tido 2 ou 3 mil votos, não se elegeu, num desses partidos que eu nem lembro o nome, mas ele é lançado candidato. Então você vê, muita gente ali poderia ter votado no vereador de esquerda, mas não vota, porque é amigo, porque não sei quem. A gente precisa ver... Tem uma reforma política. Quer dizer, ou tem uma reforma política, ou nós precisamos ter um monte de candidato pelos outros partidos, né? E eu não consigo entender, por exemplo, como é que alguns partidos pequenos de esquerda não conseguem eleger, não conseguem ter, sei lá, 10 mil votos. Por quê? Porque é um discurso muito descolado da realidade, né? Para não conseguir ser preenchendo toda a chapa, não conseguir... Você pode não eleger ninguém, mas você disputa voto da direita. A direita tem um candidato em cada quarteirão, pô, um negócio absurdo para você competir. E isso faz diferença. Por quê? Porque eleger vereador em São Paulo é mais difícil que eleger deputado estadual. Porque você tem um grau de disputa em cada bairro, em cada vila, em cada conjunto de ruas ali. Então, isso acontece em várias outras cidades. Então, a gente precisa... A reforma política é muito difícil, porque o Centrão não vai querer. Então, talvez não tenha outra alternativa. A gente tem que ter mais partidos para fazer essa contenção. Porque, assim, só terminando, o PT ele pode lançar o número máximo, o PSOL pode lançar o número máximo. 2 partidos enfrentando 40, aí não dá. Não dá para competir assim. Nós precisamos ter mais gente candidata. Não é para se eleger, não, é para fazer a disputa ideológica, política, programática. Agora, essa democracia liberal tá capenga, gente. Por isso que tem fenômenos como o Marçal. Né? O cara antissistema. Para entender como resolver o problema, Sérgio Amadeu. E eu diria, viu, Sérgio, que isso que você disse é talvez a melhor explicação para a votação inesperada do prefeito Ricardo Nunes.
muito candidato a vereador em tudo quanto é lugar, puxando voto para ele. Eu vi na Zona Sul, super campanha de vereador, nessa Zona Sul que já foi dominada, que ele ganhou em toda a Zona Sul de São Paulo, por pouco, mas ganhou. Ganhou. E muito candidato a vereador dele, trabalhando. Eu vi lá, eu fui na Zona Sul no dia do debate da Globo. O Boulos desistiu de uma agenda, eu fui lá e vi a campanha na rua. Tinha muita gente ativa do Nunes lá. Esse exemplo que eu dei aqui perto, de onde eu moro, né, que é o carinha que é o dono do boteco, ele estava com o Nunes. Eu não lembro o nome do partido, mas era não sei o que lá com o Nunes. Então é difícil, aquela massa enorme de candidatos fazendo campanha, conseguindo meia dúzia de votos, mas não importa. A eleição é ali, ó, é na conversa, né? Então, eu acho que a gente precisa enfrentar esse problema do legislativo, esse tipo de prática do Centrão, a gente fica refém, porque o grande problema agora é que o Kassab vai falar que ele está mais bem posicionado para ser um cara importante na eleição presidencial. Verdade ou não, ele vai aumentar o cacife dele diante do governo Lula. Eu ia falar um palavrão, mas ele vai ferrar mais ainda as políticas públicas. Eu sei que a Globo bate palma para ele, eu não bato, porque o Kassab é a destruição de tudo que é razoável, que é a política pública, o planejamento. Ele não, é o cara do toma lá da cá. E aí, o que acontece? Essa estruturação, o governo vai ter que negociar mais. Então o cara vai chegar para o Lula e falar assim, ó, meu partido aqui tem isso, eu quero mais cargo, quero mais verba, e aí a coisa fica complicada para a gente. Mas nesse segundo turno, eu vou ter que sair logo, pessoal, mas eu peço desculpa, eu tinha avisado a Adri, mas eu acho o seguinte, dá para ganhar São Paulo, mas a gente precisa esquadrinhar bem o que aconteceu na periferia, viu? A gente precisa ver exatamente quem é esse eleitor que se desencantou e se encantou com aquela arruaça feita pelo Marçal. Eu acho que o foco é esse agora. Eu acho que a gente precisa reconstituir a base dos trabalhadores, dos trabalhadores precarizados, das pessoas mais pobres. E a gente talvez tentar entender que esse comportamento assim de querer ocupar o centro, eu não sei se vai resolver as coisas, porque a tendência agora é eu começar a ir para o centro para ganhar o eleitor de Perdizes que votou no Nunes. Eu queria dizer o seguinte, eu estava numa padaria vindo para a minha universidade, eu parei lá para tomar um café e vi o típico numa mesa, aqueles velhões que votam no Nunes. Aqueles caras não votam não vão mudar de voto nunca. Nunca. Aquele cara vota, é voto de classe, é consciente, é voto na bandalheira, na destruição de direitos, no tomar lá da cá para fazer prédio ali, com base nos fiscais que eles já conhecem, papapá. Nós temos que virar a periferia. Era isso que eu queria dizer aí. A minha hipótese, Serginho, só para antes de você sair, a minha hipótese é que é o discurso de empreendedorismo que captura esses jovens da periferia. Pode ser. Pode ser. Ô Serginho, você não falou. Agora, é um discurso que dá para. Não é bem. Muita gente sabe que isso não funciona, né? Mas eu acho que a gente precisa entender isso. Fala, Renato, desculpa. A gente não falou de Cuiabá. Eu não quero. Eu não sei analisar Cuiabá, Renato. Eu quero te ouvir. Cuiabá, o PT foi para o segundo turno com o Lúdio. Cara, pensar numa. Olha, o pessoal está falando só do copo vazio, deixa eu falar do copo cheio. Imagine em Cuiabá o PT ir para o segundo turno, gente. Não imagino, por isso que eu não sei nem fazer análise. Eu não sei fazer essa quase análise. Fomos em Goiânia também, né? Não, Goiânia eu já sabia. Goiânia é uma professora. Cuiabá, professora não, delegada. Adriana. Delegada, desculpa. É que ela vai tanto na universidade. Só esse ano eu tive que ir lá fazer a atividade acadêmica, vi ela em 2 eventos na universidade. Ela ia em todo lugar, cara. Essa mulher.
É uma pena ela não ter ido, cara. Em Goiânia eu até entendo, ela é respeitada, tá muito respeitada, mas Cuiabá eu não consigo entender, Renato. Eu não tenho informação. Falta análise para Cuiabá. Lúcio Cabral, tem alguém de Cuiabá aí no chat? Explica para a gente. O que aconteceu em Cuiabá, gente? Eu estou indo enquanto aparece. Maravilhoso. Obrigada. Eu acho maravilhoso. Até a próxima. Tchau, tchau. Fatores climáticos interferiram na eleição de Cuiabá.